Hoje a seleção brasileira feminina enfrentou mais um adversário de bom nível, no caso a Suécia, visando a Copa América que acontece em julho, início de julho. Enfrentou nada mais nada menos do que a Suécia, que é top 2 do ranking, tá bom? Medalhas olímpicas e terceiro lugar na última Copa do Mundo. Então, um jogo que vale muito a pena pra gente observar alguns detalhes da seleção brasileira. Antes de falarmos sobre como foi o desempenho nesse primeiro tempo da seleção brasileira, vou dar algumas características do time da Suécia. É um time que tem um excelente porte físico, é um time que ganha os duelos, busca bolas aéreas, chegar na linha de fundo, cruzar, uma coisa que a Pinco tenta impor, inclusive, nessa seleção. É um time que busca bastante profundidade com as jogadoras em velocidade pelas pontas, e isso também acabou acontecendo bastante no primeiro tempo, mas depois a gente fala sobre isso. E é a primeira vez que a Pia enfrenta a sua seleção, né, a sua nacionalidade, depois que ela acabou saindo, né, do comando da Suécia. A seleção brasileira veio com algumas modificações relacionadas ao jogo anterior, né? Tamires acaba retornando, né, que ela teve um pisão no treino, e com isso a Fê Palermo vai para a lateral direita. E aí a Letícia banco. Angelina retorna para o meio de campo, né, e Duda banco, e Beatriz Nerato também vai para o banco. Entra aí Borges, que acaba atuando onde a Caroline atuou, né, no jogo anterior, e faz uma dupla, Caroline e Debinha, né, como atacante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro tempo. O Brasil, eu gostei da atuação do Brasil no primeiro tempo, confesso, foi um time que abdicou em si da posse de bola, da construção, é algo que a gente tem muita dificuldade, e apostou muito na velocidade das atacantes, especialmente Caroline. A Rafaele muito bem tecnicamente, tem muita qualidade nos passes, né? Pelo lado esquerdo ela buscou o tempo inteiro a Caroline, que conseguia quase sempre, né, vencer, inclusive os duelos contra as zagueiras da Suécia, né? Ela conseguia algumas movimentações bem interessantes, algumas vezes entre linhas mesmo, né, pra vir, né, servir como apoio ali e buscar correr nas costas das zagueiras, ou então ganhar na velocidade, muito porque a Suécia é um time que joga adiantando suas linhas, né? É uma seleção que joga muito compactada. Então o Brasil, quando conseguiu sair em velocidade, foi bem. Os erros nesse primeiro tempo ainda em tomada de decisão continuam, né? Algumas vezes uns passes bem acelerados ali que acabam não batendo, né, com o que deveria ser feito na hora. O Brasil precisou ter muita atenção pelos lados do campo, porque a Suécia explora muito isso, especialmente com a Jakobsson. Porém, gostei muito das nossas laterais. A Tamires foi muito bem, conseguiu tirar o espaço da Jakobsson, outras vezes com a Gilane. E a Rafa também muito inteligente naquela cobertura. Então foi o primeiro tempo, achei bom para a seleção brasileira, acho que soube explorar o campo, né, a profundidade da defesa da Suécia. Ainda a tensão entre linhas, né, ainda tá um pouco espaçado, porém acho que a gente consegue ver alguns pontos positivos nesse primeiro tempo. Bom, agora vamos pro segundo tempo. A seleção brasileira e também a seleção da Suécia voltou pro segundo tempo com algumas alterações, né? O treinador da Suécia aos poucos foi colocando seu time titular praticamente. O Brasil conseguiu abrir o placar logo no início com o golaço da Debinha, né? A Rafaele conseguiu antecipar uma jogada, a Angelina deu um passe incrível, foi pro Palermo, e Debinha acabou atacando ali profundidade, 1-0 Brasil. E aí depois disso, meus amigos, só deu Suécia. Muito do que aconteceu naquele jogo anterior da seleção brasileira contra a Dinamarca. A seleção brasileira deixou cair, né, a concentração, o desempenho, né, não conseguiu se recuperar, até porque foram 2 gols muito rápidos ali em 5 minutos. Depois disso foi muito complicado. Suécia sobrando fisicamente, né, também com as alterações que a gente viu, né, do treinador da Suécia colocando praticamente o time titular, só jogadora que joga muita bola. E aí é importante a gente entender também o nível que se encontra nossas atletas brasileiras e atletas da Suécia, né? Elas jogam nas maiores competições, nas competições mundiais, né? Eu acho que isso ficou mais uma vez muito claro. A intensidade de jogo, elas sobrando, o Brasil é totalmente desconcentrado, errando no seu posicionamento, indo pra bola muito mais lentamente. O Brasil, quando tá bem fisicamente, até consegue competir, né? Mas na hora H fica muito claro e evidente o que falta para a seleção brasileira conseguir igualar ou competir com seleções mais fortes europeias, né? A gente tá falando de uma Suécia que é extremamente forte. Se vocês observarem os gols, né, que a Suécia acabou fazendo, foram a grande maioria com jogadas construídas, né? Vocês devem estar vendo. Começando lá de trás, né, achando espaço pelo lado e atacando com muita força, né? E a seleção brasileira nem consegue acompanhar de fato o ritmo, né, de seleções como essa. Acho que é muito claro e evidente o que a seleção brasileira consegue, pode evoluir, né? Enquanto a gente não conseguir competir fisicamente, não vai adiantar tática. Então foi esse o resumo do jogo de hoje. Ponto positivo, um bom primeiro tempo,
ponto negativo, tudo que aconteceu no segundo tempo. Individualmente, Lorena, goleiraça da seleção brasileira, muito bem, mais uma vez. Acho que ela vem cada vez mais consolidando, né, o seu espaço ali. Rafaele, né, a gente cansou de falar, também muito bem. E no primeiro tempo a gente tem outros destaques também de algumas jogadoras, né. É isso, então, o Brasil deve estar se organizando logo mais, né, para ir para a Colômbia, porque a Copa tá chegando e aqui vocês vão acompanhar tudo que vai acontecer, tá bom? Beijo, até mais!